Atos capítulo 1, versículo 8. Eu tenho outros textos, mas vê se eu caminho por aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui neste texto nós temos o relato do Senhor Jesus Cristo, que, volta para o versículo 5, que ao reunir-se com os discípulos, dando as últimas orientações para os discípulos, e isso aqui tem uma sequência do livro de Lucas, lá no capítulo 24, versículo 49, não precisa. Jesus disse: permanecei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, isto é, vocês tenham o revestimento. Não é a roupa que cobre a pele, é a roupa que cobre o espírito. Veste que tem a última etiqueta da moda mais cara, que não há dinheiro humano que possa pagar, porque foi pago pelo sangue do Cordeiro, a capa da justiça. E sereis revestidos, isto é, vestidos novamente. E Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo dentro de poucos dias. As últimas recomendações de Jesus aos discípulos. O batismo quer dizer mergulho. Bapto vem uma palavra grega e que aponta exatamente para o mergulho. O mergulho é a ausência de controle. É começar a cantar e virar o rosto pensando que está olhando para lá e está olhando para cá. Entende? É começar a orar e esquecer o tempo. É começar a adorar e esquecer o tempo. É começar a caminhar e de repente o Espírito te toma para aquilo que Ele quer. Isso é estar tomado pelo Espírito. Envolvidos no Espírito. Não conseguir ver dificuldades, problemas, mas ter percepção espiritual do universo espiritual. Então João batizou com água, isto é, João mergulhou a pessoa na água, e o batismo da água é um símbolo da regeneração, porque o Espírito veio morar na pessoa. João 16:8 diz que o Espírito convence o ser humano do pecado, da ruína e da justiça. Então, a vida nova se dá através do Espírito. O ímpio não pode viver isso. A mente humana não pode viver isso. A carne humana não pode viver isso. Mas só vive aquele que deixou a velha natureza e passou a ganhar a natureza de Deus, que é a regeneração. Isto é obra do Espírito Santo. Ele se tornou o receptáculo, o altar da adoração. O templo da adoração. O Espírito não mais o abandona, não mais o deixa, não mais o larga, porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Esta é a palavra do Senhor. Portanto, João batizou com água para aqueles que testemunharam publicamente o que aconteceu no seu interior, que foi a regeneração. Agora Jesus diz o seguinte: todos têm o Espírito Santo? Sim. Os discípulos já haviam sido batizados na água. Os discípulos já tinham participado do batismo de João. Os discípulos já haviam feito, inclusive, o batismo de João. Mas Jesus diz: vocês serão batizados no Espírito. Ele estava falando para crente, para quem tinha caminhado diretamente com ele, havia recebido a orientação dele durante 3 anos e meio. Isso é poderoso. Vocês vão ser batizados do Espírito Santo. No Espírito Santo. Se João mergulhou vocês na água, você tem que ser mergulhado no Espírito. Você tem que ser tomado pelo Espírito. Você tem que perder o controle da sua própria vida. Você tem que caminhar não na alma, não na razão, não nos seus questionamentos malucos, doidos, do mundanismo totalmente complicado, deturpado, dos valores desta terra. Preste atenção, Deus te tirou dessa terra.
Você é um cidadão da eternidade. Você é um cidadão da eternidade. Você não faz parte deste mundo fétido, desse mundo perdido. Você saiu do Egito, o Senhor lhe retirou do Egito. O Egito tem que sair de dentro de você. Se você está no deserto ainda, é porque o Egito não saiu de dentro de você. Arranca o Egito de dentro de você. Permita que o Espírito tome conta de você, porque Canaã é logo ali. Ele quer fazer você desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Um ambiente onde você possa viver. Pastor, mas tem guerra e tem batalha, porque para possuir a terra, você sabe que os gigantes eles existem, mas eles serão como que gafanhotos diante de ti, porque a unção do Todo-Poderoso é sobre a tua vida. Não muito depois desses dias, aí vai para o versículo 8, tem um pequeno detalhe, você vai receber, então, não é algo que você vai conquistar, não é algo que você vai adquirir, não, é algo que vai chegar, é um presente, conforme a salvação, conforme a regeneração. A salvação é um dom de Deus, Efésios 2:8. Não vem de vós para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie, vai receber, vai vir sobre você, vai estar em você, só que você vai ser meu mártir. Primeiro a sua carne vai ser mortificada, a sua vontade vai ser mortificada, os seus desejos serão mortificados, as suas razões serão lançadas por terra, o seu querer não vai estar mais sobre o controle. Ah, pastor, mas eu acho assim. Você vai conversar com o líder? Né, mas eu acho assim, é porque eu quero, não é o Espírito Santo, é você, tá bom, não tem quebrantamento, não tem lágrima, não tem choro, não tem vida com Deus, entende? Ainda está no deserto, o que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Marte é para quem recebeu o Espírito Santo, e receber o Espírito Santo é alguém que precisa de entender que precisa de avançar um pouco mais. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e os confins da terra. Isto é, você vai ser levado. Você vai ser levado. E aqui, me permita, antes de ir para Atos 2, João no capítulo 3, não precisa de mencionar não, filho. A gente vai para Atos 2 por causa do meu tempo. João, capítulo 3, quando Nicodemos aparece para Jesus e disse, que eu tenho que fazer? Nós sabemos que tu és mestre em Israel, e ninguém pode falar das coisas que tu falas, se não tenha recebido de Deus. E ele era um mestre, ele era um rabino, e ele era uma pessoa já velha, de idade, conhecedor. Aí Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. Como pode um homem velho voltar, a razão trabalhando, entende? Como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou dizendo que é necessário nascer de novo. Porém o Senhor disse, olha, o vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que foram gerados novamente, nascidos novamente, que são controlados pelo Espírito. Quando uma igreja está à disposição para ser movida pelo Espírito, a casa dela é a Jerusalém, o vizinho dela é a Judeia, a cidade vizinha é a Samaria, a cidade dela é a Jerusalém, a cidade próxima é a Judeia, e os confins da terra são outros estados. O país dela é a Jerusalém, o país mais próximo é a Judeia, e os confins da terra são os países mais distantes.
Quando uma igreja, ela pensa, está ensimesmada, pensa em si mesmo, no seu egocentrismo, na sua paróquia, no seu mundinho, na sua realidade, no seu umbigo, ela consegue ver para mim primeiro, depois para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, é para mim primeiro, depois para as pessoas que estão ao meu redor, para aqueles que eu mais gosto, é para mim primeiro, não me enxergou, não me viu, não está comigo, pensa em si, e ela permanece em Jerusalém. O Espírito do Senhor sopra. Eu quero estar no sopro do Espírito, no vento do Espírito, entender as coisas que são da eternidade, que são de Deus. Que são de Deus. Entendam isso. E eu tenho paz naquilo que eu digo. Tenho tranquilidade, meu coração em paz em relação a tudo quanto eu digo. Atos capítulo 2. E cumprindo o seu dia do Pentecostes, irmãos, nós temos aqui pós-ressurreição de Jesus, que Jesus, ele foi o Cordeiro, iniciou a festa do Pentecostes, cumpriu o seu dia do Pentecostes, certo? Veio o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Em João 14, 26, diz que ele estaria rogando ao Pai, para que enviasse o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece e não recebe, mas vós o recebereis, porque habita em vós e estará convosco. Ele diz, eu rogarei ao Pai, então se eu não for, ele não virá. Ele foi, o Espírito foi enviado. E Atos capítulo 2, os 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Olha, cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cenáculo é a parte superior, é um cômodo, é um quarto superior, entende? Onde eles estavam todos reunidos. Mas tinha uma igreja só com 120 pessoas. E ele passou 3 anos e meio, fazendo todo o ministério, todos sabiam, mas esses aí estavam ávidos, aguardando, crendo, esperando, com objetivo, e sabendo que a qualquer momento teria uma explosão celestial na vida deles. Então você está aqui, você recebeu uma palavra de que nós teríamos hoje, durante o dia, a unção do mover profético para um novo estágio, para uma nova fase, e o teu coração tem que estar aberto para tudo isso. O que Deus tem para você é algo infinitamente maior do que o que você tem vivido. Deus usou a Raíssa para orar por mim. Entendeu? Conseguiu entender? E você não tem coragem de sair do seu lugar para orar por alguém que o pastor estava pedindo para você orar. Aí você olha a Raíssa e diz, é uma menina. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Lá no seu ambiente de célula, o ambiente é aquecido, é preparado com oração, com jejum. Ele é tomado pela presença da glória do Senhor. Os louvores começam a acontecer porque o som do celular começa a explodir e expulsar todos os principados e potestades. Você levanta as mãos e começa a abençoar os assentos onde as pessoas estarão vindo para o ambiente da célula. Você pega a relação do nome das pessoas e começa a orar, preparando. Isto é, você está aguardando
aguardando o cumprimento do Pentecostes e dizendo: vai acontecer, estou na expectativa, eu tenho meu coração ávido, cheio de alegria, cheio de fé, a glória de Deus vai se manifestar. Não sabemos de onde vem, quando o momento, mas eu sei que vai acontecer. As pessoas chegam para o ambiente da célula com o coração queimando. Você é líder de célula, pega esta pessoa, não deixe ela para trás. Eu vou participar do culto, mas alguém que está comigo na célula também vai participar. Não vou deixar. O culto é uma explosão, é uma glória, é uma unção, é um poder. O ambiente é diferente, o ambiente é preparado por mim e por você. Todos que estavam reunidos no mesmo lugar, aconteceu uma coisa em comum para eles. Olha só. Próximo versículo. De repente, veio do céu o presente. Eles receberam. Não foi uma coisa que surgiu da terra. Não foi uma ação estratégica. Não foi alguém que colocou uma pombinha. Entende como que se faz para as crianças no dia do Pentecostes das crianças. Não foi um cenário, não foi uma peça teatral, não foi uma roupa, não foi uma fita, não foi algo produzido pela razão humana, veio dos céus. O outro Consolador, o Paráclito, veio, foi enviado. Diz que veio do som um ruído como de um vento impetuoso, o vento sopra. E eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas, no grego, o vento é pneuma, que vem de pulmão, pneuma. No hebraico é ruach, que quer dizer espírito. Então veio aquele vento e encheu toda a casa, todo o cenáculo, todo o ambiente, tomou conta, e aquele barulho aconteceu, e eles não sabiam o que estava acontecendo, porque o vento soprava. De onde vem? Para onde vai? Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: isso é bom, é muito gostoso, isso traz alegria, é algo que não é natural. Mas não encheu só a casa. Todos que estavam assentados, não tinha a mídia, não tinha som, não tinha esse aparato que nós temos. Eles estavam na simplicidade deles. E eu imagino que eles não conseguiam nem se banhar direito, porque eles estavam aguardando. Um aglomerado de pessoas, mas diz que eles estavam aguardando, com o coração tão aberto, versículo 3, que aconteceu algo que eu gostaria de ter a mesma experiência, da mesma forma, com a mesma simplicidade, porque preste atenção, eu fiquei até de madrugada com os meninos aqui trabalhando, para não deixar esse chão aqui feio, para você não chegar aqui e ficar reparando o chão feio, como está a parede, que a gente não conseguiu preparar. Entende? Porque a razão humana começa a observar, começa a ver. Tive que gastar sem querer, mas eu tenho que gastar. Porque eu sei que alguém vai chegar e vai ficar criticando, questionando e dizendo. Entende? Eles não tinham nada disso, mas tinha algo que veio dos céus. Unção, poder, exousia, poder, autoridade. Principados e potestades, o inferno rangeu os dentes, partiu retirada, não teve lugar para o cão, naquele ambiente, naquele lugar, carnalidade não existiu, obra pura do Espírito Santo, céu na terra,
Céu na terra, céu na terra, céu na terra. Línguas como que de fogo foram pousando sobre cada um deles. Línguas estranhas, línguas como que de fogo foram pousando sobre cada um deles. Elas foram repartidas, elas foram distribuídas. João batizou na verdade com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, e com fogo, e com fogo, e com fogo, e com fogo. O fogo da antiga aliança, ele queimava, ele destruía. Nadab e Abiú, eles foram para o altar e ofereceram ao Senhor algo que eles não tinham autorização para oferecer. Mas a antiga aliança, a alma que pecar, esta morrerá. Então o fogo, ele era devorador, ele era consumidor. Mas o fogo da nova aliança, o fogo não mais do Sinai, o fogo de Sião, é este fogo de glória. É um fogo que queima, é um fogo de alegria, é um fogo de poder, é um fogo que destrói todas as obras das trevas. Moisés desceu do monte com as tábuas do mandamento, o rosto dele brilhava, e aí o povo no seu estado dizia: cubra o teu rosto, Moisés, porque nós não podemos suportar. O Espírito visitava, o monte fumegava. Na nova aliança, agora o Espírito não mais visita, ele veio morar. Ele está dentro de você, ele habita em você, ele está em você. O sangue já fora vertido, a justiça de Deus fora feita, os pecados foram perdoados. Você acabou alcançando a regeneração, a vida nova, o mover da glória. Ao se aproximar da glória de Deus, não há mais o sentimento da culpa, da acusação, da condenação. Você não faz por merecer, já foi feito. O sangue já fora vertido, o preço já fora pago. Você é nova criatura, você é de Deus. Acheguemo-nos a Ele com o coração aberto, com o rosto desvendado, e o contemplemos de glória em glória, de face em face, com alegria, para que nos tornemos a imagem do varão perfeito, Jesus Cristo Senhor. Jesus Cristo Senhor. Ele olha para você hoje, ele está a dizer para você de que ele quer que você receba essa mesma experiência, essa mesma experiência. O Espírito Santo já mora em você. Agora, o batismo tem uma coisa diferente. Vai no versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não é o privilégio do pastor, é um privilégio de todos. Sabe, o Espírito Santo já mora em você, ele está em você. Você tem que ativar o Espírito. Você tem que ativar o Espírito. Eu estou na cozinha, tá? Eu preciso mexer com essas coisas, mas eu falo com graça. Você foi batizado no Espírito Santo, mas não fala mais em língua estranha. Você queria tanto o Espírito Santo, e fica o dia todo sem falar em língua estranha. Fica o dia todo sem falar em língua estranha. Recebeu o Espírito Santo, ele está aí. Você fala com todo mundo, menos com ele. Você não ouve, você não deixa ele falar com você, você não permite. Para que você recebeu o batismo do Espírito Santo? Para que você queria tanto o Espírito Santo? Mas você diz: eu preciso do Espírito Santo. Você carece do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Você necessita do Espírito Santo. Ele está aí, você se tornou um ser espiritual, você não é mais um ser carnal, você não é mais cidadão do Egito, você não está mais dominado por Faraó. Os principados e potestades não tem mais nada a ver com a tua vida. Você apenas está nesse corpo. Você não pensa mais como pensam as pessoas desta terra, os cidadãos desta terra,
Os filósofos desta terra, os entendidos desta terra, eles fazem parte dos sábios do Egito. Você agora é tal qual Moisés, você tem revelação de Deus. Você fala face a face com o Senhor. Há uma unção sobre a tua vida para destruir tudo quanto existe no Egito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele age através da tua vida, ele se move através da tua vida, é você e ele. Entenda. Ele não faz distinção do seu nível cultural, social, econômico, do seu histórico familiar. Ele não fica olhando para o seu estado, se você pecou ou não pecou, se você fez tudo certinho ou não fez certinho. Ele não está dizendo para você que você não pode mais se achegar ao monte. Você não está chegando no Sinai, você está chegando em Sião. Você está chegando em Sião. Na antiga aliança não podia, mas na nova aliança se pode, se vive. Essas línguas são diferentes, amado. 1 Coríntios 12, por favor, rapidinho. Eu tenho que parar, mas eu tenho que prosseguir aqui. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isto é, não falte em vocês conhecimento. Pode indo, que eu vou ter que ser rápido aqui para onde eu quero ir. Vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, lá há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. A cada um, porém, é dada a manifestação para o proveito comum. Aleluia! Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Você viu o pastor Roberto, o pastor Ezequiel aqui, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Aí o versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É dele, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Tá? Nada a ver com você. Apesar de você, tudo acontece. Apesar de mim, tudo acontece. Esta é a nossa razão. Agora, eu não quero continuar sendo pastor de uma igreja onde a pessoa entra com um demônio e sai com um demônio. Entra doente e sai doente. Entra com problema e sai com problema. Entra com a vida arruinada e permanece com a vida arruinada. Não quero. Não quero. Misericórdia. O que tem que ser feito? O Espírito tem que ser ativado. O Espírito tem que ser ativado. E aí, Primeira Coríntios 14. Mas um só e o mesmo... Opa. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui ele já estava trazendo alinhamento para a igreja de Corinto. Esta era a pior igreja das que Paulo pastoreou. Mas era a igreja que era uma igreja completa com os dons. E os irmãos eram tomados no ambiente de unção. E um falava mais língua do que o outro. E era uma confusão completa. E ele disse para os irmãos, olha, preste atenção, eu falo mais língua do que todos vocês.
Eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu preciso trazer a edificação para a igreja, o alinhamento para a igreja. O dom de língua é uma coisa muito pessoal, para a edificação pessoal. A profecia para o corpo, para a igreja. Então, prossegue para você ver. Porque o que fala em línguas não fala o homem, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Efésios 5,18. Eu estou na cozinha, por favor, me entenda. Eu não vou trazer lei para a tua vida, mas eu tenho que remover algumas impurezas que podem estar impedindo que o sabor acurado da sua alimentação, né, do seu bom prato, né, não vos embriagueis em quem há devassidão, mas enchei-vos como se enche do Espírito, irmãos? Se você estiver falando em língua estranha, você vai estar ativando o Espírito, porque você está falando em mistério, e a língua celestial, e a língua dos anjos. Lá todos foram cheios do Espírito, lá todos mergulharam, não ficaram do lado de fora da piscina, colocando o pezinho na água, molhando a mão, entende? E dizendo, está tudo muito bem, eu gostei disso, a água faz bem. Pegou um pouquinho de água, bebeu a água, não. Aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva fluirão do seu interior. Fluir, tem que fluir, tem que fluir. E Tiago, lá no capítulo 3, se me parece, consigo localizar aqui, o texto aqui fugiu, diz que a nossa boca, ela é uma fonte, e tem que sair dela água doce ou água salgada, não tem como misturar, porque elas não se misturam. Tem o rio de águas doces, tem rio de água salgada, o mar, entende? Água salgada, os rios de água doce. Então, da mesma boca deve proceder, entende? Como a língua é a semelhança de um leme, que ela conduz tudo na própria vida. Então, ela pode também incendiar um bosque. Tá? A língua pode incendiar um bosque, porque dependendo daquilo que você está, para o qual você está usando a sua língua. Eu estou aqui dizendo para você que se você estiver cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito vai fluir, você vai usar a sua língua para a palavra de edificação. Agora, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você é um poço de azedume, e a sua palavra vai ser como, entende, veneno cortante. Sabe aquela pessoa que tem ferradura, que você fala com ela, sabe aquela pessoa que você chega perto dela, está azeda, veio alguma coisa aí. Eu parei com a Silvia essa semana e disse, meu bem, preste atenção, eu e você, nós dois, 38 anos de vida conjugal, para aí, calma, tira o estresse, entende? Olha, eu estou usando exemplo de ninguém não, estou dentro da minha casa, eu e minha esposa, e ela está ali, falando, shh, entende? É assim, 38 anos de casado, mas nós temos que nos entender, o que eu estou falando está te ferindo, está te maltratando, está te judiando, eu estou aqui dizendo para você, eu estou trabalhando com você aqui aspectos para que a tua vida pastoral, a tua vida ministerial, para que você consiga de fato trazer edificação para o corpo, para o seu relacionamento. Meu querido, minha querida, falar em línguas estranhas é falar em mistério. O que fala em mistério fala com Deus, que aos homens não é dado entender os mistérios de Deus. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você tira por dia para estar orando em língua estranha? Quanto tempo você tira para falar as coisas que o cão não vai entender? Deus quer falar com o teu espírito e trazer direção para o teu espírito, e o faz através das línguas celestiais, que é a linguagem da eternidade. Tua vida está amarrada, está parada, está presa, está andando em círculo, não consegue ter projeção, não consegue avançar, porque o vento não está soprando. Deixa o vento soprar, deixa o vento soprar,
deixa a chama queimar, deixa o fogo arder, deixa o Senhor operar. Eu deixei aqui fechado, para não poder ficar seguindo e ficar mais à vontade. E a gente já está com o horário estourado. Paulo, ele ia para as regiões da Ásia pregar aquele momento. Aí o Espírito do Senhor chegou para ele e disse: varão macedônio, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele foi impedido. Mas quem foi Paulo? Estava lá, Atos capítulo 7, o homem de Atos capítulo 6, dos diáconos levantado, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Escolhei dentre vós, irmãos varões, homens cheios de fé, de boa reputação e do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E ele estava passando um dos piores momentos que alguém no cristianismo poderia estar passando. Ele, como primeiro mártir, ele estava sendo apedrejado, mas ele conseguiu olhar para os céus e dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Opa! O Filho do Homem se levantou, não está sentado mais, ele se levantou, ele disse: tem alguém cheio do Espírito Santo, tem alguém que me entendeu ali, Jesus está sentado. Acontece que naquele momento, Jesus se levantou, para ver Estevão. De Candalama Show. E as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo, Atos capítulo 8. E houve uma grande perseguição na igreja. Atos 8:1 é a inversão de Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. A igreja ficou confortada, nem se mesmada na casa dela, no ambiente dela, na célula dela, não querendo multiplicar a célula, não querendo evangelizar. Ela ficou lá em Jerusalém, aguardando tudo, comendo, bebendo, comunhão, e dizendo: está tudo muito bem, é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai permanecer. Mas o Senhor diz: e cadê Samaria? E cadê Judeia? E cadê os confins da terra? E cadê as nações? Ei, cante! Ei, gente de Deus! Exploda de glória e deixa o Espírito trabalhar na tua vida. Diz respeito a Ele e não a você. Você foi levantado e tem uma razão para ter sido levantada. Veio grande perseguição na vida da igreja, mas Paulo, aquele menino, entendeu o chamado de Deus, e ele enfrentou fome, nudez, perigo, perseguição, afronta, injúria, maus tratos. Ele entendeu o propósito de Deus. Lá no capítulo 16, depois que o Senhor diz: passa a Macedônia e ajuda-nos, aleluia, ele acabou sendo preso em Filipos. Oh meu Deus! E aí foi colocado na parte inferior do cárcere. Estava lá debaixo das latrinas, sofrendo com grandes dificuldades. Ele e Estevão com os pés acorrentados junto aos troncos. E à meia-noite, e ao invés de ficar reclamando do líder da célula e do pastor, eles estavam adorando. Ele não estava brigando por causa da cadeira, não estava brigando pela cor da parede, não estava brigando por causa do altar, ele não estava brigando porque tinha faltado dinheiro na conta corrente, ele não tinha brigado porque o arroz queimou, o feijão queimou, porque a mulher respondeu, ele não tinha brigado porque: Senhor, eu estava pregando onde eu estou aqui abandonado. Mas no final da carreira dele, ele simplesmente disse: na minha, lá em Atos capítulo 4, em Timóteo capítulo 4, ele disse: na minha defesa ninguém compareceu, eu estive só
todos me abandonaram. Mas o Senhor olhou para mim e disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu posso perder todos, mas não posso perder a presença, não posso perder o Senhor, não posso perder o Senhor. Use esta língua, querido, ela está dentro de você. Use essa língua para quê? Para a sua edificação, para o seu fortalecimento, para o seu crescimento, para o seu avanço, para o seu progresso. Use essa língua. Eu quero ver você daqui a um ano testemunhando das maravilhas celestiais, das grandezas celestiais. Ah, pastor, olha aqui, em 2019 teve uma enchente aqui. Aí a gente saiu atendendo, a igreja aqui saiu atendendo os vizinhos, limpou tudo isso aqui. E isso aqui se tornou um ambiente que nós não somos templistas, não adoramos o prédio, porque o Espírito habita aqui. Nós temos esse ambiente para adoração. E aí nós colocamos um monte de coisa aqui para o povo, para o ímpio, para as pessoas que não servem a Deus, e vieram para cá. Tem várias pessoas aqui que se converteram através disso, inclusive a Raíssa. Acontece que eu estava passando na rua de trás, e ao passar na rua de trás com a Silvia, tarde da noite, estava saindo uma senhora na cadeira de roda, com dificuldade, dentro daquela água fétida, de enchente, porque o rio transbordou e a água veio com fezes, com bactéria, entende? Aí, eu e a Silvia, paramos o carro, mas eu tinha que ir para casa, eu tinha trabalho o dia todo, estava cansado, isso aqui é mais uma pessoa, mas o Espírito simplesmente faz isso, atende. Parei o carro, fui lá, atendi, peguei a mulher, coloquei dentro do carro, atendi, socorri, tinha 3 mulheres e a velhinha estava nessa situação. A partir de então começamos um relacionamento de evangelização, de acompanhamento. Colocamos 3 pessoas, 3 famílias para poder estar residindo na casa da frente, porque ela morava nos fundos. Ela foi internada. Ao ter sido internada, não voltou mais para casa. Ficou numa clínica. Veio a falecer. Eu falei de 2019, então veio a falecer há 3 anos atrás. Aí a gente continuou olhando para casa, tendo um irmão lá da igreja morando na casa, e eles confiando no pastor que podia cuidar da casa para eles. Hoje eu tenho um contrato de comodato desta casa, porque a casa foi colocada à venda. Aí eles chegaram para mim e disseram: pastor, nós queremos vender a casa para o senhor. Mas eu disse: quanto vocês querem na casa? 1 milhão, era 1.100.000, R$1 milhão. Aí eu disse: mas não tem dinheiro, pastor, por 800 mil no cash a gente entrega a casa para o senhor. Eu falei: não tem dinheiro, não tem condição. Aí fomos com o pastor: mas nós vamos vender a casa para o senhor. Nós vamos vender a casa para o senhor, porque nós queremos continuar com o senhor fazendo o que o senhor faz. Eu disse: aí tem coisa de Deus, estou ouvindo. Aí tem coisa do Espírito de Deus, eu estou ouvindo. Quando eu cheguei aqui nesse prédio, o proprietário, naquele canto lá, onde tem aquele batistério, um pouquinho para cá, ele disse: eu olhei para o senhor, eu gostei do senhor. 2015, julho de 2015, olhei para o senhor, gostei do senhor, eu tenho filho, nunca tinha visto um homem. O senhor vai cuidar do prédio para mim. O senhor gostou do prédio? Gostei, o prédio é seu. O senhor vai cuidar do prédio para mim. Eu olhei, eu disse: você vai me fazer chorar? Não, não vou te fazer chorar, fique em paz, o prédio é seu. O senhor vai cuidar do prédio. Abri o coração e contou os inúmeros imóveis que naquela época ele tinha. Entende? Que naquela época ele tinha. Não me pediu calção, não me pediu fiador. Dos que estão aqui, Júnior Barros, né? Fomos, negociamos e acertamos. Estamos aqui, pagamos aquilo que podíamos pagar e pagamos o que podemos pagar dentro do que combinamos há 10 anos atrás. Favor de Deus. A casa que eu moro não diferente, favor de Deus. Não diferente, favor de Deus. As coisas aconteceram lá em Novo Hamburgo, por telefone, negociando o imóvel. Aí os irmãos ficaram bravos porque queriam um imóvel, e eu disse: não, tem coisa que não é de Deus aí nesse imóvel que vocês estão querendo alugar. Aí disse: aí não serve. Aí depois surgiu um outro imóvel por telefone. Aí a proprietária falou assim: pastor, nós cuidamos dos nossos imóveis. E eu aqui negociando com ela: o senhor precisa de mais desconto? Vocês querem mais documento? Está tudo certo, tudo resolvido. O
O Espírito de Deus dirige, Ele conduz, Ele faz. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Aí venceu o contrato desse imóvel lá em Novo Hamburgo. Aí os irmãos falaram, o pastor Juliano falou, tá para alugar o imóvel antigo onde a GVC estava, que eles haviam pedido o imóvel para a igreja que ficou lá. Aí, que é da pastora Josiane, que diga-se de passagem, nós não quisemos a igreja, não quisemos os IDs, tudo no nome da GVC nós não quisemos. Então ficou tudo lá. Aí ele pediu o imóvel, que ia vender, ia fazer uma série de coisas. Depois o pastor Juliano entrou em contato, ele disse, não, com o pastor Antônio, tudo resolvido, não tem problema. O valor era 6 mil, né? 6.500. Aí o Juliano falou assim, eu só posso pagar 4. Ele disse, sem problema, pode ficar com o imóvel. Mais de 1.000 metros quadrados. Você está entendendo? Quando Deus age, quando Deus trabalha, tudo flui para o bem. Primeiro reino. Então eu estou declarando aqui sobre a tua vida uma unção que quebra e despedaça todo o ferrolho, todo o jugo. Uma unção que prospera o caminho dos justos, para aqueles que colocam o coração para avançar, para crescer, para progredir, que tem um coração em Deus e que ouve o Senhor. Nós brigamos por vidas e por almas que dependem da eternidade. Por isso que eu estou aqui com a minha indignação, manifestando isso no seu coração. Amém, irmãos? Eu disse para você que eu ia entrar na cozinha para poder mexer, triturar. Agora eu quero deixar claro para você: cuidado com a tua língua. Cuidado com o que você pensa, se não é de Deus, joga fora. Cuidado com o que você fala, se não é de Deus, joga fora. Mas permita que o Espírito de Deus trabalhe e flua através de você. Eu quero ver você falando em língua estranha no período da tarde, nas palavras. Eu quero ver você que não é batizado no Espírito Santo falando em língua estranha. Eu quero ver você fluindo nos dons do Espírito, dom da revelação, dom da palavra, dom do conhecimento, permitindo o Espírito trabalhar através da sua vida. Lá no ambiente de célula tem explosão. Não é aguardar o pastor chegar para orar. Não, você vai se levantar, vai profetizar, você vai levantar e vai orar. Vai ter demônio e você vai expulsar demônio. Não é ficar passando a mão no cabeça do capeta assim e dizer assim, não manifesta não, que eu estou com medo de você. Agora não, nesse momento não, só depois que eu fizer uma meia dúzia de jejum. Não, meu filho, o Espírito de Deus está na tua vida. Vai ter ambiente de glória na tua célula. O culto não será mais o mesmo. Deus tem preparado para a tua vida coisas tremendas e poderosas que você não experimentou e você vai experimentar. Tem unção reservada para você. A palavra de Cristo se cumprirá de forma poderosa em tua vida. Às vezes você se sentiu tímido, com palavras pesadas, sem condições, com um sentimento de inferioridade, com limitações, debaixo de crítica e de acusação. Mas entenda perfeitamente, a unção de Deus é sobre a sua vida, e o rio de Deus fluirá através de você, e você irá romper, a glória de Deus resplandecerá sobre ti, porque a mão do Todo-Poderoso foi quem te escolheu, quem te levantou, quem te preparou, quem te preservou, e ninguém vai te deter todos os dias da tua vida, porque o Senhor é contigo, Ele te ama, tu és profeta da tua geração. Não temas, abre a tua boca e proclama o Evangelho da graça de Deus, porque Ele é o Senhor da tua existência. Ele cantará choma da lamas. Ele choias leico mandalamas.